Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Nácios. Nesse vídeo eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, porque eu vou trazer só 5 lições que eu aprendi com os cards do Yu-Gi, tá? Acompanhei muito anime, joguei muitos dos jogos, tanto de PC como Playstation, quanto o TCG normal, coleciono há muito tempo card game. Vocês podem ver até que esses playmats aqui são os playmats mais das antigas que tem no Yu-Gi-Oh, tá? Então, assim, tenho muitos cards aí, eu tô postando aqui uns vídeos de decks clássicos aqui de personagens, a nostalgia aí do pessoal que gosta muito. Então, assim, vou agradecer muito o feedback de todo mundo aí que tem curtido e comentado aqui no canal. E se você não é inscrito e tá vendo esse vídeo pela primeira vez, se inscreva aí que eu vou sempre estar trazendo aí um conteúdo mais nostálgico, para quem gosta daquele formato de TCG mais raiz ali, que as partidas eram mais divertidas e você conseguia extrair mais estratégias, coisas mais simples, cartas diferenciadas que hoje já nem são mais utilizadas aí nos jogos do meta, aí, elas mesmo que sumiram aí, mas são cards que nos decks de personagens são muito interessantes, tá? As 5 lições que eu vou trazer para vocês, eu coloquei aqui, ó, 5 cartas do Yu-Gi aqui viradas para baixo, eu vou revelando uma a uma e mostrar para vocês o que dá para você extrair de lição de cada um desses cards, tá bom? Vamos lá, vamos começar aqui, vamos começar o primeiro card aqui, o Caribou, tá? Quando eu assisti o Yu-Gi-Oh! Na época ali que passava na TV, na TV aberta, né? Eu tive a primeira vez que eu vi o Caribou sendo jogado foi contra o Dragão Branco de Olhos Azuis, o Supremo, né? O Ultimate Dragon, né? Com 4.500 jogado pelo Kaiba, né? Muito difícil enfrentar esse monstro. Para mim, o Yugi não teria como vencer. Quando ele joga o Caribou, aquilo mostra, o que a gente pode tirar de lição é que das pequenas coisas você também pode solucionar grandes problemas. Às vezes você está com um problema muito grande que fica buscando uma grande solução para esse problema, mas você pode solucionar ele com pequenas coisas. Foi dessa forma que eu entendi ali que o Caribou foi muito importante ali para vencer um monstro ali quase que invencível em pontos de ataque ali para o deck dele. Não tinha como o Yugi tentar barrar aqueles pontos de ataque daquele monstro, mas com uma solução pequena, né, em termos de ataque e defesa, vou dizer assim, ele mostrou que das pequenas coisas também podemos resolver grandes problemas, tá bom, pessoal? Então, dessa forma, foi uma lição que eu pude extrair do primeiro monstro aqui do Yugi, que eu vou deixar aqui virado. Vou virar o próximo, mostrar aqui para vocês a próxima lição que eu aprendi com monstros do Yugi. Aqui, ó, Mago Negro, né? O Mago Negro, ele é o fiel companheiro do Yugi. Então, assim, você tem que lembrar uma lição, o quão importantes são as pessoas que estão com a gente, especialmente as pessoas ali que são fiéis, mesmo as pessoas que são companheiras, aquela pessoa que está com você, pode ser um familiar, pode ser um amigo seu, aquele que está ali enfrentando as batalhas junto com você. Valorize muito aqueles que estão com você ali, que são seus companheiros, que estão próximos a você. Então, assim, o Mago Negro, essa relação que o Yugi tem com o Mago Negro ali, como seu fiel companheiro, ele usa nas batalhas para resolver diversas dificuldades nos duelos, é da mesma forma ali, também passa uma lição que temos que valorizar aqueles que estão próximos da gente e o quão importante é quem está junto com a gente, né? Temos que dar valor a essas pessoas também, tá? Então, essa forma que eu pude extrair também do Mago Negro. Próxima carta aqui que eu tenho, Slifer the Sky Dragon, né? O Dragão Celeste. Outra carta muito poderosa aí do Yugi, só que o que eu posso extrair dela é a questão de recursos, pessoal. O quanto importante é que nós temos recursos, né? Eu falo recursos no esquisito que o Slifer, os pontos de ataque dele são baseados pelo número de cartas que o jogador tiver na mão, né? Então, o que acontece? Essas cartas na mão são seus recursos. O que pode ser os seus recursos? Por exemplo, você não ir lá e gastar o seu dinheiro à toa, entendeu? Você não pegar e jogar dinheiro fora, gastando com coisas desnecessárias. Pode ser não questão financeira, mas os seus recursos também pode ser a sua própria saúde. Você está jogando a sua saúde fora. A sua saúde também é um recurso de vida, né? Então são recursos. As cartas na mão que o duelista tem ali para poder aumentar os pontos de ataque do Slifer são os recursos que ele tem. Então pode ser a sua questão financeira, pode ser a sua saúde, pode ser a sua questão espiritual. Então assim, ele traz a lição de que você tem que cuidar bem dos seus recursos para que você tenha força, né, no caso os pontos de ataque do Slifer, para você poder vencer as batalhas da vida, tá bom, pessoal? Então essa aqui é uma lição que eu posso extrair da carta Slifer the Sky Dragon do Yugi, uma carta muito poderosa. Então mostrei o Caribou, o Mago Negro e o Slifer. A próxima carta de monstro do Yugi, que eu posso tirar uma lição dela, é o Soldado do Lustro Negro. O Soldado do Lustro Negro foi utilizado contra a Mai Valentine, ali no duelo do Reino dos Duelistas, tá?
Então, assim, é uma carta que, o que dá para extrair dela? Que tudo na vida, para que você possa alcançar alguma coisa grandiosa, há sacrifícios a serem feitos. Mas que tipo de sacrifício? Se esforçar mais. Você quer conseguir alguma coisa, almeja alguma coisa, existe um sacrifício. É um monstro de ritual que exige um sacrifício. E é um monstro, um dos monstros mais fortes em termos de ataque que o Yugi tem no deck. E é o Slifer, o Lustro Negro, ele tem essa... você tem uma lição que tudo que você alcançar algo grande, você precisa ter sacrifícios, tá? Mas sacrifícios que eu falo, sacrifícios positivos, algo que você vai sacrificar. Por exemplo, você vai sacrificar a questão que você vai se dedicar mais tempo. Você vai dedicar mais tempo para estudar, mais tempo para você trabalhar, entendeu? Você vai dedicar para algo maior, né? Você tem que abrir mão de tempo para que você possa ter alguma coisa, né? Não falo que você deixar de fazer as coisas, mas você tem que sacrificar um pouco mais do seu tempo. Às vezes você está gastando tempo com algumas coisas que não valem a pena. Então, assim, você sacrifica elas em prol de algo maior. No caso aqui, isso que eu tirei como lição a carta do Lustro Negro aí do Yugi, tá bom? E a última carta aqui que nós temos também é o Espadachim Silencioso. O Espadachim Silencioso tem como exemplo como é uma carta que acontece? A lição que ela vai passar é que tudo que você for fazer na vida, você tem que fazer quieto. Não saia falando para todo mundo o que você está fazendo. Porque que acontece? Você vai sair falando para todo mundo, você às vezes tem uma ideia, você está pensando alguma coisa, em fazer alguma coisa. Se você sair falando para todos, o que acontece? Você pode se frustrar, você pode ouvir a opinião de muita gente que vai acabar prejudicando o seu desenvolvimento. Então, o Espadachim Silencioso é aquele que trabalha no silêncio e vai aumentando, né? Ele vai ficando cada vez mais forte. A sua ideia, o que você está fazendo, não conte para todo mundo, tá? Conte realmente para aqueles que realmente importam. Seja mais silencioso no que você estiver fazendo, tá? Eu estou construindo um projeto na minha vida, então seja o mais silencioso. Tente fazer o mínimo possível de pessoas saibam o que você está fazendo, para que você possa, como espadachim silencioso, alcançar grandes pontos, né? Que você possa aumentar o seu nível, mas no silêncio, tá bom? Para o pessoal ver, você já atingiu os seus objetivos, tá? Esse aqui foi um vídeo meio diferente aqui, que eu tô mostrando para vocês ali 5 cartas do Yugi muito legais. E a lição, talvez você vai ver agora um card desse, depois desse vídeo, você já não vai ver uma carta da mesma forma, tá? Isso são lições que você pode tirar, e é um vídeo positivo aí, às vezes a pessoa tá precisando de alguma coisa, então vou deixar aqui uma lição que eu aprendi com cada um desses cards e que eu replico aqui na minha vida, tá? Isso realmente funciona, isso de fato funciona, você tentar ser o mais positivo possível, tentar extrair coisas boas. Não tô só aqui falando do Yu-Gi-Oh! Porque aqui o canal é sobre isso, mas você tem que pegar o que você estiver fazendo, seja um hobby que você tem, ou tá assistindo uma série, tenta extrair algo de positivo que possa agregar na sua vida. Essas informações, essas lições que eu passei para você, se você replicar elas na sua vida, você também vai conseguir colher bons frutos, tá bom? Foi dessa forma que eu avaliei e analisei os cards que eu trago para mim, né? Uma vitória contra um dragão supremo daquele que usando caribos, que são um monstro pequeno, uma pequena solução, né? Das pequenas coisas você também pode conseguir grandes vitórias, tá bom? Então foi dessa forma que eu levo assim e utilizo aqui na minha vida, tá? Acho muito pertinente, muito importante. É uma mensagem que eu vou passar aí para vocês e de agradecimento aí pessoal que está assistindo aí os vídeos do canal. Estou gostando bastante aí de trazer conteúdo para vocês e aos poucos eu vou trazendo mais informações. Para quem gosta da nostalgia, tá aqui cards bem nostálgicos aqui, uma jogada aí bem clássica. Se você souber de quem fazia essa jogada aqui no anime, deixa aí na descrição. Gente, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Fique com Deus e tchau, tchau.